Olá, irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos dar continuidade sobre esse 10º, parte 10, tá? Sobre o dízimo, ok? Bom, irmãos, nós já estamos aqui terminando essa parte aqui do dízimo. Nós vamos ter aqui Esdras, nós vamos ter Amós, tá? Ok? Mas nós temos mais mistérios sobre o dízimo no Velho Testamento, ok? Eu deixo o melhor para depois, que eu vou trazer, tá bom? Porque nós vamos partir para o Novo Testamento, que eu vou trazer em breve. Vamos partir agora para o Novo Testamento, sobre questão de dízimo. Como eu já provei para vocês que Jesus ele falou do dízimo de uma forma diferente, porque ali realmente é o dízimo. O imposto é o dízimo que nós damos para Deus, tá? E aquela passagem que Jesus fala entre os fariseus, vós que dás o dízimo, né? Vós que dás o dízimo, eu vou trazer, né, com grande detalhe, né? E algumas pessoas falam realmente a verdade certinha desse texto aí. Mas tem muitos pastores, que acabam transgredindo, acabam adulterando, né? Então, não perca, porque eu vou trazer também sobre questão, né, todo o mistério sobre dízimo no Novo Testamento. Não esqueça e vou repetir. Dízimo significa uma oferta ao Senhor. E no Velho Testamento o Senhor pedia o valor, é a Deus quem pedia. Eu quero assim e é só assim, ok? Então tudo foi mudando. Quando se muda um sacerdote, há mudanças de lei, amado irmão, há mudanças de lei. Eu tenho muito mistério para mostrar para vocês, tá? Agora, tem canal que diz que Jesus aboliu na cruz, que não é para guardar o sábado, irmão, isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível. Então, eu quero dizer para vocês que ensinam dessa forma, pelo amor de Deus, não faça isso, porque vocês vão ser julgados e tidos como mentiroso, tá? Então, não perca, irmão, todo o mistério sobre a graça e a lei. Eu vou trazer todo o tema que é muito incrível, o que vocês têm que aprender a se tornar pessoas prudentes, pessoas sábias, falar somente o que diz a Santa Escritura, tá bom? Então vamos aqui, irmão, para a 2 Reis. 2 Reis 12, tá? Vamos aqui para o 12, olha só. No ano 7º de Jeú, começou Joias a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia e Berseba. Fez Joias o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, irmão, o sacerdote Joiada, né? Veja que no outro vídeo eu falo de Joiada. Ele era o sacerdote, ok? Então a Bíblia vai se renovando aqui. E dirigia tão somente os altos. Não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos, né? Disse Joias ao sacerdote: todo das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, saber a taxa pessoal, o resgate de pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, receberam-nos os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem o estrago da casa, onde quer que se encontre. Sucedeu, porém, que no ano 20º, então vamos aqui meditar, irmão. Então você veja aqui, amado irmão, de novo, dinheiro, né? O povo dava dinheiro das coisas santas, ok? Então as pessoas davam as coisas santas
para o sacerdote na casa do Senhor. São coisas santas. Mas essas coisas santas é só para o pastor? Nananina, não. Não, nanina, não. Tá? Não é só para o pastor. As coisas santas não é só para o pastor. Pelo amor de Deus, irmão. Sacode para esses lobos aí, tá bom? Então, vamos continuar. Então você veja aqui, amados irmãos, que as pessoas davam dinheiro voluntariamente, davam taxa, e nós temos ali uma palavra muito importante, né? Que eu vou mostrar para vocês em outro texto, segundo a avaliação, porque eu vou mostrar para vocês um texto, irmão, sobre o dízimo, a dízima, que era segundo lá a avaliação, tá? Então eu estou mostrando para vocês nesse texto aqui, que o dízimo também era dado aqui em 2 Reis 12, tá? Então aqui você veja aqui, ó, deixa eu ver aqui o resgate, pessoal, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro, irmão, é muito incrível o que eu vou mostrar para vocês no outro capítulo, tá? Em outros capítulos, porque eu vou deixar o melhor para depois. Então, esta avaliação, o povo dava segundo a avaliação. Então aqui está falando do dízimo, que eu vou mostrar para vocês em outro capítulo, tá? Preste bem atenção, eu vou mostrar para vocês em outro capítulo o dízimo que tinha a sua avaliação, ok? Então vamos continuar aqui, irmão. O versículo 6. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joias, o sacerdote ainda não tinha reparado o estrago da casa. Então o rei Joias chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e ele disse: por que não repares o estrago da casa? Agora, pois, não recebas mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-os para a reparação dos estragos da casa. Então é só, amadão. Consentiram os sacerdotes assim, e não receberam mais dinheiro do povo, como em não repararem o estrago da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Vamos aqui, irmão, meditar para vocês entenderem, tá bom? Então é só. Então o rei falou, o sacerdote falou que não era para pedir mais dinheiro ao povo. Isso significava que os sacerdotes eles iam até o povo para pedir o dinheiro, ok? Então Joiada proibiu isto, de eles pedirem dinheiro ao povo, é nesse sentido, da pessoa ir na casa da pessoa para pedir o dinheiro e pegar esse dinheiro na própria pessoa, da mão da pessoa, ok? Então isto foi proibido aqui pelo sacerdote Joiada, o rei, ok? Então, e agora o que foi que ele fez? Irmão, é muito incrível, isso é muito incrível, irmão. Então, pegaram uma caixa e furaram um buraquinho na tampa e botaram no templo, na porta, para o povo vir e depositar o dinheiro ali dentro. Irmão, que maravilha, que tremendo, olha só. Então aquele dinheiro era para todos, era para pagar pedreiro, carpinteiro, matar a fome deles, dos outros também, irmão, ok? Então veja ali, que tremendo. Então é por isso que no templo, na casa de oração onde nós frequentamos, lá tem a caixinha lá, um cofrezinho que nós botamos ali dentro, entendeu? Agora o pastor tem que tirar do dízimo e dar também para os necessitados. Não é ficar para ele, é lobo, são lobos, esses aí, ok? Então quer dizer, quando tem uma pessoa ali com fome, necessitado, conta a sua história,
o pastor ainda pede de novo, já tira de quem já não tem. Isso está errado. Isso está errado. São lobos devoradores. Ok, amado irmão? As pessoas, além de dar o dízimo, ainda o pastor pede para o povo ajudar o outro irmão, já tirar de quem não tem. Então isso está errado. Isso está errado. Então o pastor tem que fazer primeiro a sua parte. Obedecer a lei, o mandamento, né? Tirar do dízimo e dar para as viúvas, para os sacerdotes. Meu irmão acompanha o vídeo do tema sobre o mistério do dízimo. Então, os sacerdotes levitas, eles tiravam do dízimo e dava para o outro sacerdote, e dava para Arão, para as viúvas e os pobres, ok? O dízimo não é só para os pastores, os líderes que governam ali, não é só para eles, não, de maneira nenhuma. Eles são lobos, esses aí que, sabe, são lobos. Então, o dízimo é tanto para todos, para os líderes, para as ovelhas necessitadas, ok? Irmão, é muito tremendo. O que eu vou mostrar para vocês no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, o que ele estava fazendo ali, pedindo ali ao povo, é o mesmo que aconteceu no Velho Testamento. E o próprio apóstolo Paulo, ele cita a lei de Moisés, algo lá que eles falam. Irmão, é muito tremendo, tá? Não perca, tá bom? Sobre a questão do dízimo no Novo Testamento, tá bom? Então vamos aqui. No versículo 8. Consentiram os sacerdotes assim, e não receberam mais dinheiro do povo, como em não repararem o estrago da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixinha e lhe fez tampa um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, os sacerdotes, que guardavam a entrada da porta, e depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Então o sacerdote, ele estava com a caixinha na porta, para o povo vir de lá para cá e depositar ali, ok? Quando viu que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam ensarcavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra, e tinha seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos predeiros, né? E compravam madeira e pedras lavradas para reparar o estrago da casa do Senhor. E custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem esperfitadeira, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam aos que dirigiam a obra, reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens, em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar ao que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelo pecado não se traziam à casa do Senhor. Vamos meditar, amado irmão. Isso aqui é muito incrível, tá? Então veja que oferta pelo pecado, oferta pela culpa, não eram levados para a casa do Senhor, ok? Não se pode levar. Então você veja que só era levado para a casa do Senhor, né? As ofertas, que é o dízimo, né? Que era o dízimo, e também as ofertas voluntariamente. Então só essas ofertas
que eram levados para a casa do Senhor. São coisas santas, ok? Então o dízimo são coisas santas, a oferta ao Senhor, tá? Agora, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, essas aí não eram levadas não, ok? Para a casa do Senhor, tá bom? Então nós temos dízimo e nós tínhamos oferta voluntária e outras ofertas ainda que eram consagradas santas ao Senhor, tá bom? Mas, irmão Roberto, como é agora no tempo da graça? Nós temos aí duas coisas, dízimo e oferta voluntária. Nós temos que, irmão, não perca, que eu vou trazer todo esse mistério aí, tá bom? Para vocês entenderem claramente, ok? Claramente, tá bom? Eu vou trazer todo esse mistério. Não estou aqui para dizer que não é para dar oferta voluntária, que não é para dar dízimo de maneira nenhuma, amado irmão. Eu estou aqui para defender a lei, o mandamento. Jesus não aboliu as leis. Jesus não aboliu toda a lei de Moisés. Tem que ter cuidado com isso, amado irmão. Tem que ter cuidado. Jesus veio cumprir a lei e não abolir. E não abolir a lei. Agora nós temos que entender que não foi toda a lei de Moisés que foi abolida. Porque realmente tem lei de Moisés, irmão, que foi abolida. E tudo isso eu vou trazer para vocês, né? Conhecerem plenamente o verdadeiro evangelho, tá bom? Porque esse livro aqui, amado irmão, esse livro aqui, irmão, não é para qualquer um. Porque a dedicação de estudar a Bíblia é muito tremenda. Tem que ter o dom de Deus, tem que ter o dom. Porque tem muitos que têm preguiça de ler a Bíblia, não entende e acaba deixando de ler a Bíblia, porque não entende que e cococó. Não, Deus falou, se tem falta de sabedoria, me peça. Então você tem que buscar a Bíblia todos os dias, quando você tiver um tempo, mas não deixe de buscar a Bíblia. Aí você vai ver Deus lhe dar o dom de você se tornar uma pessoa instruída em toda a palavra do Senhor, tá? Então é só, vamos aqui continuar. Na casa do Senhor, o versículo 14. Porque davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ela a casa do Senhor. Também não pediam contas, deixa eu ver aqui, versículo 16. O versículo 17, né? Então subiu Azarel, rei da Síria, e pelejou contra Gade. Pronto, irmão. Então nós terminamos aqui. Está aqui, irmão. Está aqui toda a prova. Tá aqui toda a prova. Então as pessoas, elas vivem no disse-me-disse. Quando ela quer falar do dízimo, é porque ela já ouviu dos pastores, dos pregadores. Então eles vão ensinar o que ouviu do pregador, do pastor, sobre o tema dízimo, que são versículos isolados, que não conhecem o restante, todo o mistério do dízimo, ok? Todo o mistério do dízimo, que não conhece. Então eles vão ensinar as pessoas o que aprendeu dos homens. Aí vão cometer erros, né? Então, existem muitas pessoas orgulhosas, que mesmo vendo a verdade sobre o tema do dízimo, eles não vão querer saber, mas não, porque estão à procura de honra, estão à procura de elogio, de ganhar dinheiro. Estão preocupados de inscrito, joinha, ok? Então você tem que se acordar para essas pessoas que diz que é seu amigo, que é seu irmão. Tá? Então você tem que se acordar para essas pessoas, tá bom? Então tem aquelas pessoas que elas erram porque aprendeu assim do homem. Então o nosso dever é ensinar o certo. Mas, irmão Roberto, se ela não me ouvir, deixa com Deus. Porque Deus, ele pune e castiga aquele que ele ama, aqueles que desprezam a verdade correta. Então deixa na mão de Deus. Você apenas ore, tenha misericórdia dessa pessoa, tá? Então, irmãos, eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. For your mercy and your grace, oh Lord, I believe I worship you.
You're the one that I will serve. I will lift your name up high, 'cause I believe